Como ter uma risada de rica? Em primeiro lugar, pare de rir para frente. Rica que é rica, não ri para frente. Pare de rir assim. Ha, 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 ha. Não. A rica ri para trás. Em primeiro lugar, jogue a cabeça para trás. Levemente. Isso, levemente. Depois, coloque a sua mão aqui na sua clavícula, como se você estivesse fazendo um carinho em você mesma. Sim. E suspenda os ombros. Então... Entendeu? É assim que a rica ri. Para trás.